Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 5 do ano de 2022 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, as participações de Edgar Tão e Valmir de Lima, e a de Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, com considerações sobre na grande transição, nas orientações deixadas pelo benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 154 a 155A, contidas na segunda parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 3º, Retorno da vida corporal à vida espiritual. As questões estudadas serão sobre o item 2, separação da alma e do corpo. E no momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, levamos a você a lição de número 22, intitulada A Retribuição. Esta é mais uma reflexiva mensagem trazida pelo benfeitor espiritual Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, com o item Sociologia da Arte. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O nosso editorial de hoje, extraído do livro Religião dos Espíritos, tem como título Na Grande Transição. Por muito sejam as tuas dores, repara o mundo em que a divina bondade te situa a existência e deixa que a vida te renove a esperança. Tudo é serviço por toda parte. Apesar dos profetas do pessimismo, vulcões ameaçadores transformam-se, na hora da tempestade, em lagos volantes, acalentando a gleba sedenta. Fontes de longo curso atravessam as garras pontiagudas da rocha, convertendo-se em padrão de pureza. Pântanos drenados deitam messes de reconforto e árvores podadas multiplicam a produção. Todas as energias que sustentam a terra esquecem todo o mal, buscando todo o bem. Dir-se-ia que o próprio Senhor criou a noite como exaustor das inquietações do dia, para que o homem, cada manhã, consiga reaprender e recomeçar. Colocado assim no trono da razão, ante os elementos inferiores que te servem, humildes, esquece a sombra para que a luz te favoreça. Ouve a própria consciência, seja qual for a ideia religiosa a que te filias, e perceberás que nasceste para realizar o melhor. E quem realiza o melhor desconhece o que exprima ofensa ou descaridade, porque a ofensa é espinho da ignorância e a descaridade é chaga da delinquência, que somente a educação e o remédio conseguirão liquidar. Tudo aquilo que desfrutas é depósito santo. Dotes de espírito e afeições preciosas, autoridade e influência, títulos e haveres são talentos emprestados que devolverás na hora prevista. Desse modo, ainda mesmo que a maioria te escarneça, o propósito de bem fazer, perdoa sempre e faça o bem que possas. O tempo que te traz hoje a oportunidade presente será amanhã o portador do minuto necessário à grande transição que a morte impõe sempre a justos e injustos. E na grande transição, o bem que houveres feito, muita vez superando sacrifícios e trevas, ser-te-á o orvalho fecundante depois da nuvem, a água pura acrisolada na pedra, o ramo virente a destacar-se do lodo e o fruto opimo a pender do tronco dilacerado. Segue, pois, ao clarão do bem, para que o crepúsculo das forças físicas te descerre a senda estrelada. Não digas que tens a afeição de penitenciária, que te falta a compreensão alheia, que não dispõe de recursos para ajudar ou que sofres inibições invencíveis. Recorda que certo dia, um anjo transfigurado em homem subiu agressivo monte, sentenciado à morte sem culpa, mas em razão de haver aceitado a cruz por amor de todos, embora desolado e sozinho, clareou para sempre a rota do mundo inteiro. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa
é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos ao estudo das obras básicas da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 3º, Retorno da vida corporal à vida espiritual. Vamos iniciar hoje com a questão 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Valmir. E o Espírito Verdade responde: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim de seu exílio. Bom, este retorno, né, da vida corporal para a vida espiritual, todos nós temos grandes preocupações com isso. A maioria das pessoas ficam ansiosas durante a vida na questão do fenômeno morte. Para muitos é um grande incógnita. Graças aos bafejos, confortadores da doutrina espírita, nós espíritas, ou muitas doutrinas espiritualistas, quando muito bem fundamentadas, preparam os seus estudantes, os seus adeptos, para esta jornada, para essa transição, quando de maneira segura, o momento que antecede a morte, para a alma, é dito muitas vezes prazeroso. Então aqui a resposta é justamente nesse sentido. A alma nada sente, neste sentido. O corpo é objeto, durante a encarnação, de uso por parte do espírito encarnado, este sim muitas vezes sofre muito mais durante a vida do que propriamente no momento diríamos, de separação ou de libertação do espírito, que seria mais correto. Então, assim sendo, não há razão para as ansiedades que muitas vezes tomam conta das pessoas quanto a essa questão de saber se sofre ou não durante o desenlace. É óbvio que há outras questões a serem abordadas. Aqui, a questão é mais no fenômeno dor. Sabemos que há dores morais. Muitas vezes, por força do espírito durante a sua existência, não ter feito os investimentos necessários para que este momento fosse relativamente tranquilo e calmo. É lógico que difere o desencarne de um homem de bem de um homem de má vida. Então, assim sendo, é preciso sempre observar na resposta, muitas vezes em síntese, que ainda não foi elaborada os detalhes de outras questões que precisam ser abordadas. Aqui dói morrer? Para a alma, não. A questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Edgar. Bem, aqui os espíritos reveladores vão trazer
a seguinte resposta: desligando-se os liames que a retinham, ela se despreende. É importante nós já destacarmos aqui, antes de mais nada, e o Valmir trouxe considerações muito oportunas nesse transe de despreendimento, de desligamento, que todos nós haveremos de experimentar, como já no passado experimentamos, que a morte, antes de tudo, é um fenômeno biológico. Aliás, nós já estudamos em programas passados a questão de número 68, por exemplo. A pergunta que Kardec faz aos espíritos da codificação nessa questão, particularmente que eu trago, a de número 68, é: qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Não obstante aqui Kardec generalizar a questão da morte dos seres orgânicos, eu quero trazer isso para nós, que igualmente é evidente que somos também seres orgânicos, é claro. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? E a resposta é muito simples. Os espíritos afirmarão pura e simplesmente: esgotamento dos órgãos. Bom, é claro que nós devemos entender que esse esgotamento dos órgãos que os espíritos reveladores trazem, por sinonímia, nós devemos entender como, por exemplo, falência, como ruptura, como destruição, por exemplo. Portanto, a morte ocorre em função do esgotamento dos órgãos, independente das circunstâncias em que isso se dê. O fato é que o organismo acaba colapsando e a falência do organismo, portanto, acaba naturalmente, igualmente, por promover esse esgotamento e, portanto, a morte propriamente dita. Essa é uma questão que eu gostaria de levantar. Uma outra, na questão de número 135, Allan Kardec e os espíritos reveladores vão também nos trazer que o homem é constituído por 3 elementos a ele indissociáveis, enquanto homem, portanto, o corpo, a alma e o perispírito. Informações trazidas pelos espíritos reveladores. Ora, o perispírito é o elemento, segundo essas informações, é o elemento que vincula a alma ao corpo. Quando eu digo alma aqui, é claro que eu me reporto ao espírito encarnado, porque essa constituição tríplice aqui trazida pelos espíritos e por Allan Kardec, ela se refere exclusivamente ao espírito encarnado, à constituição humana. Portanto, o homem, assim, deve ser compreendido como essa tríplice formação, o corpo, a alma e o perispírito. Uma vez, é claro, rompido esses liames, e liame é sinônimo de ligação, de vínculo, ocorre o despreendimento do perispírito, portanto, o despreendimento da alma. Nesse sentido, portanto, na questão seguinte, a de número 155A, que será trazida pelo Valmir, ele vai orientar com mais profundidade essa questão do despreendimento mais ou menos gradual, a depender, é claro, de um sem número de variáveis. O fato é que, uma vez rompido este vínculo, se opera, então, a princípio, a separação da alma e do corpo. E aqui eu já deixo um ponto de interrogação, estimulando-os a todos ao aprofundamento de 2 questões fundamentais e que muitas vezes se confundem dentro do entendimento destas reflexões. O que é morte e o que é desencarnação. Nós não vamos entrar nas discussões sobre esses 2 temas. Contudo,
já gostaria de estimulá-los a um aprofundamento mais cuidadoso em torno de tais questões. Desencarnação e morte, a princípio, e aqui eu deixo um spoiler, não são a mesma coisa. Vamos, aqui no nosso programa Verdade e Luz, a um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Voltamos do nosso intervalo. Estamos no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Neste momento, vamos à questão 155A, onde Kardec pergunta assim ao Espírito Verdade: a separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Valmir. E os espíritos da codificação assim respondem a Kardec: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. É interessante, para quem já está afeito ao estudo espírita e teve a oportunidade de desenvolver vários raciocínios, e principalmente nas boas obras subsidiárias, uma questão dessa natureza fica relativamente fácil de compreender. Aproveitando a colocação do companheiro Edgar sobre morrer e desencarnar. A desencarnação e a morte são fenômenos que para alguns é como se fossem idênticos. Mas bem observado, saberemos que realmente não se trata das duas questões. Morrer, como bem observou Edgar, é um fenômeno biológico, que diz respeito ao esgotamento dos órgãos. Agora, desencarnar, no sentido que essa palavra possa ser desenvolvida, lógico que há outras maneiras, mas vamos expressar assim: desencarnar é justamente a condição que permite ao espírito se desprender dos laços materiais que o prendia. Parece ser a mesma coisa, mas não é. A morte, mesmo já depois de consumada, em que não há nenhuma condição de retorno à alma ao corpo, de animá-lo mais, mesmo não havendo nenhuma condição que permita esse retorno, mesmo já estando em estado avançado de decomposição ou qualquer coisa dessa natureza, o espírito pode não ter ainda desencarnado na condição efetiva que essa palavra comporta. Por quê? Devido ao gênero de vida ou gênero de morte, o espírito poderá exatamente aqui ficar temporariamente, num tempo relativamente longo ou curto, dependendo da maneira como ele está se desprendendo da realidade material para reentrar na realidade espiritual. Isso que deve ser bem equacionado, bem pensado. Como vivemos, dependerá a maneira como vamos morrer ou desencarnar. Morrer, como bem observamos, né? Fenômeno biológico onde ninguém escapará. Agora, desencarnar bem vai depender dos valores agasalhados. Então, é muito importante que nós busquemos estudos proveitosos, atividades proveitosas, né? Pensamento, palavras e ações que possam ir sendo corporificadas na estrutura nossa de espírito, de alma, para que nós, então, já possamos temporariamente, mesmo estando encarnados,
já ir fazendo uma ligação com a nossa verdadeira realidade. Então, ficaria mais fácil para nós esse trânsito. Eu faço aqui, pedindo a paciência aos amigos, lembrando no livro do André Luiz, no livro Nosso Lar, quando Narcisa, a enfermeira diligente que cuidava de um pavilhão de espíritos desencarnados em processo de recuperação, chamava a atenção de André, um dos espíritos, que sempre entrava em estado de pavor, gritando que um fantasma lhe perseguia. Fato aí que André Luiz dizia: Narcisa, não vejo nenhum fantasma lhe perturbando. E ela então registra: André, esse fantasma é ele mesmo. Após o desencarne, ele ficou tempo demais ainda vigilante aos seus despojos e assistiu todo o processo de decomposição que lhe causou um grande horror. E André questiona: mas ninguém fez nada para libertá-lo desse estado mental? Ela disse: foi em vão, pois que ele não agasalhava nenhuma ideia de espiritualidade. Por mais que os companheiros lhe diziam: olha, você já não pertence mais ao reino das formas, ao reino de encarnado, você agora faz parte do mundo dos espíritos. Mas ele rechaçava de maneira veemente a condição de ser um espírito imortal. Assim sendo, demorou demasiadamente nesse estado que lhe causou esse desconforto que durou um período relativamente longo após a sua morte. Então, morrer e desencarnar é bem diferente. Peço perdão ao companheiro Edgar, que eu já tinha pensado na questão. E você complementou depois e eu fiz questão também de fazer a minha observação aí. Eu levantei a bola para você, Valmir, foi isso. Tá bom, companheiro. Enquanto você desenvolvia seu raciocínio, eu pensei, falou, morrer e desencarnar é diferente. Você foi lá e completou. É exatamente porque a tua questão, inegavelmente, levantaria esses aspectos, né? Então, foi exatamente isso. Obrigado, Muito viu? bom. Eu também te agradeço. Temos aqui um comentário de Kardec. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido, e pode-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional
e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Edgar. Diante destas importantes considerações trazidas pelos comentários de Allan Kardec aqui a essa questão de número 155A, eu também gostaria de sugerir aos amigos que lessem os exemplos, as entrevistas que Kardec traz na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Ali há inúmeros relatos, ou eu diria, há inúmeros depoimentos, porque são os próprios espíritos que vão trazer estas informações a respeito do transe experimentado no momento da separação do espírito, da alma com o corpo. Inclusive, há ali depoimentos trazidos por espíritos suicidas, porque Kardec faz essa questão, ele levanta com muito cuidado essa questão no final dos seus comentários. Há lá no livro Céu e Inferno espíritos de suicidas que realmente afirmam que ainda se sentem como se encarnados estivessem, e não raro experimentando dolorosas impressões diante do fenômeno da morte provocada, portanto. Ora, tais questões, e aqui Kardec faz um levantamento muito importante, que é exatamente aquele de dizer que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais difícil será separar-se da própria matéria, portanto, quando o contrário é igualmente verdadeiro. Então, de uma forma geral, nós podemos, assim, especular que as nossas impressões no transe da morte serão todas aquelas que construirmos com a própria vida, portanto, né? O Valmir, inclusive, fez estas colocações nos apontamentos que ele trouxe. Quanto mais, vamos dizer, espiritualizados nos encontramos, mais espiritualmente livres nos veremos no momento da separação, no momento da morte biológica, portanto. Quanto mais mergulhados, inseridos e preocupados e jungidos à matéria, mais difícil será essa mesma separação, portanto. Há espíritos que a sentem muito dolorosa, intensa e longamente. Há relatos espiritistas, inclusive uma questão levantada no próprio Livro dos Espíritos, que vão dizer que o desencarne se dá em alguns instantes ou demora-se vários e vários anos, inclusive, amigos. Então, essa é uma questão muito delicada que nós precisamos estudar com acerto. E as recomendações, orientações e apontamentos trazidos aqui por Kardec e os espíritos reveladores são, para nós, indispensáveis. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao nosso Momento Evangélico. E hoje, com a lição de número 22 do livro Fonte Viva, que tem por título A Retribuição. Aqui Emmanuel vai discorrer sobre uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27. Pedro disse-lhe: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos?
pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador, que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre, o fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e, com eles, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Bem, nós vemos aqui, né, Valmir, que é uma atitude quase instintiva da nossa parte, né? O que eu ganho com isso, né? E aí, o que nós temos para esperar de retribuição no caminho da doutrina espírita? É interessante, né? Aprendemos a receber gratificações, né? Por força da nossa natureza ainda humana, tudo que fazemos, a gente quer ser retribuído, ter, de certa forma, um ganho. E isso varia de acordo com o estado íntimo de cada ser. Muitos materializam, né, amoedam esse ganho. Agora, esses que Jesus convida para segui-lo, logo observaram que Jesus não ia lhes oferecer absolutamente em termos de ganho material, pois que na pobreza, na simplicidade viviam, e acompanhando Jesus aumentou mais ainda a escassez, a dificuldade, pois que o próprio Jesus dizia, né? O Filho do Homem não tem nenhuma pedra para recostar a cabeça. Se o próprio mestre observava que ele não tinha nenhuma pedra para recostar a cabeça, então o que ele poderia oferecer de gratificação material àqueles que o seguissem? E isso Jesus deixa muito claro. Mas os apóstolos, ainda envolvidos para a condição de humanidade, diz: Senhor, o que vamos receber te seguindo? E aí, Emmanuel discorre, né, de maneira maravilhosa, que tudo na vida, né, está fadado a servir a obra da criação. Tudo está fadado, pois que tudo é oriundo do Criador, e Deus não faz nada de inútil. Então, mesmo que nós não tenhamos ainda a consciência da obra que estamos a executar, algo estamos fazendo. E conscientes, podemos fazer muito mais. Então, para aquele ser incipiente, o que ele faz já basta, pois que Deus, então,
ou lhe deu condições para executar aquela tarefa, seja nos reinos mais ínfimos da natureza. Mas ao homem está destinado a algo superior. Então, quando Jesus faz o convite para que eles o seguissem, era justamente para que cada um, pegando a charrua, pudesse contribuir com o arroteamento do solo para que a semente lançada pudesse frutificar. Então, não há ninguém inútil, né, no reino divino. E se nós, prazerosamente, contribuirmos com a nossa boa vontade, fazendo algo a mais do que possamos executar, com certeza os frutos serão muito maiores. Não tenhamos dúvida disso. E Edgar, na questão aqui, né? Quanto mais sabemos, percebemos que nada sabemos. Precisamos aprender cada dia mais. E aí isso vai nos levar a uma outra situação, que é aprender a servir. Então a retribuição é o trabalho. Pois é, rapaz. E muitas vezes, o André, Valmir, amigos e amigas que nos assistem e que nos ouvem, e muitas vezes nós, de fato, nos debruçamos sobre o imediatismo das nossas próprias conquistas, né? A gente deseja a retribuição imediata, instantânea. Isso é um fenômeno social muito contemporâneo, né? Hoje nós vemos um anseio da sociedade contemporânea, de uma forma geral, na obtenção de respostas ao menor esforço, né? Então, nós identificamos que, de fato, nós esperamos recompensa sem luta, conquista sem esforço, né? Nós queremos, muitas vezes, acelerar as circunstâncias da vida, né? Você entra numa livraria e vê lá um livro, Como Ser Rico em 10 Passos, né? Como emagrecer em 15 dias. Vocês sabem, Valmir, que eu comprei um livro desses, né? Como emagrecer em 15 dias, e em 15 dias eu perdi 2 semanas. Mas eu não aprendi a emagrecer, né? É por conta dessa força imediatista. No caso do serviço com o Cristo, as coisas mudam completamente de figura. É claro, né? Quer dizer, a recompensa é exatamente e Emmanuel diz isso com uma beleza única, né? A prerrogativa de entender e a glória de servir. Para nós, portanto, olha, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, nos versículos finais, tem uma série de passagens anotada pelo evangelista, onde as pessoas vão seguir Jesus e elas dizem, né? Eu vou te seguir. Jesus chama, então me diga você. E ali nós vemos as condições impostas por cada um deles. Inclusive, essa lembrança trazida pelo Valmir é exatamente lá nesse versículo, nesse capítulo 9, né? O Filho do Homem não tem uma pedra para encostar a cabeça. Exatamente porque se aproxima de Jesus um indivíduo e ele diz, Senhor, eu vou te seguir. Só que é claro, Jesus percebe nele o anseio da retribuição. O que ele está esperando em troca, né? É quando Jesus fala, olha, as raposas têm seus covis, as ovelhas têm seus redis, mas o Filho do Homem não tem uma pedra para encostar a cabeça, né? Dizendo mesmo que essa, vamos dizer, remuneração é toda ela espiritual. Emmanuel, aliás, tem uma lição belíssima intitulada Remuneração Espiritual, que nós devemos estudar aprofundando esse tema aqui trazido pelo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências.
No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos ao nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, Artes, Sociologia da Arte. Então, Divaldo Franco faz a seguinte pergunta a Viana de Carvalho. Sabemos que poucos seres humanos, na atualidade, são afeitos aos aspectos mais sublimados da arte. Qual seria a consequência se isso fosse ao contrário? Seria viver o futuro na atualidade. Cada época se faz caracterizar, continua o espírito Viana de Carvalho, pelas suas conquistas e prejuízos, ficando assinalada como lição viva para a posteridade. É natural que nesse período de trânsito, muitas criaturas ainda se encontrem com afinidades direcionadas para as paixões primitivas e suas expressões, materializando na arte o nível evolutivo no qual ainda se demoram. Todavia, a balbúrdia que se vem instalando no mundo e a confusão de valores em torno da arte, na sua multiface, é transitória, passando ao porvir como página de identificação de um período humano paradoxal, no qual o ser quase atingiu as estrelas, e não obstante, permaneceu durante algum tempo sob o ponto de vista moral em patamar inferior, salvadas naturalmente as exceções. O progresso multiplica-se por si mesmo e sedimenta-se na sinuosa inferior, onde começa a linha ascensional até o ápice, no qual estagia para novamente descer, sempre, porém, a nível menos baixo do que o imediatamente anterior. Então, aqui, eu acredito que nós vemos que há uma sazonalidade, vamos dizer assim, se posso me expressar dessa forma, que são períodos que a arte tem, como tudo, um avanço, e a moral não consegue acompanhar. Depois, novamente, vem esse entendimento, esse conhecimento se desenvolver, e aí, novamente, precisa de um tempo, para se encontrar, se refazer. Então, nós estamos aí diante desse quadro transitório. Eu não entendo muito de arte, por isso que eu não tenho muita aptidão para falar nisso, mas a gente nota pelas músicas, e as expressões, não sei se são pouco divulgadas, e a gente hoje em dia ouve mais as músicas espíritas, do que o rádio em si, mas nós gostamos mais de músicas mais antigas. Eu não sei se por causa do nosso crescimento juvenil na nossa época, mas as músicas parecem-nos que eram melhores. Então, me parece que nós estamos nesse momento de transição. Muitas músicas hoje com o dito batistaca, muito iguais, parece, na execução. Então, estamos um pouco aí nesse panorama. Seria isso, Edgar? Estamos nessa transitoriedade também? Você verifica, André, Valmir, amigos e amigas, que o espírito Viana de Carvalho
ele coloca essas reflexões em torno da sociologia da arte, né? A sociologia da arte, naturalmente, estuda a influência da arte em termos mais coletivos, né? Na sociedade, portanto. Então, vejamos que a arte ela tem influência na sociedade e, da mesma forma, por ela é influenciado, porque é na sociedade que as expressões artísticas se manifestam, né? E você levantou uma questão interessante, André. Durante o período de desenvolvimento da humanidade, nós tivemos expressões artísticas tão significativamente belas, sensíveis, expressivas, em comunhão com o belo, né? Quer dizer, arte, estética e beleza, no sentido filosófico, são naturalmente expressões que devem estar conjugadas, né? E isso caracterizou uma época, né? Então nós vemos, por exemplo, o período fértil artístico da Renascença, por exemplo, né? Expressões belíssimas, extraordinárias. Do Iluminismo, a mesma coisa, né? No campo da criação clássica e erudita, da criação musical clássica e erudita. São expressões artísticas que permanecem vivas hoje, sensibilizando e impressionando o homem, né? Há inclusive, uma tradição dizendo que tão logo Michelangelo termina de extrair Davi da pedra de mármore, ele, vendo aquela construção impressionante, extraordinária, ele tão sensível diante daquilo, ele olha para a estátua de mármore e diz, parla, né? Como dizendo assim, fala, porque parecia tão vivo, tão rico e tão perfeito que só faltava falar, né? Então, de fato, essas expressões artísticas demonstram as expressões e manifestações sazonais, como você mesmo disse, da época que a humanidade experimenta, né? Para terminar as minhas cogitações, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, há um espírito que eu não vou me lembrar o nome dele exatamente, que vai dizer que a grande conquista da nossa fase da humanidade são as conquistas intelectivas, mas os nossos grandes vícios são os vícios morais, né? Então vejamos que é compreensível por isso que as nossas expressões artísticas estejam aquém daquelas manifestações e expressões mais contundentes em busca de uma estética do belo, de uma estética que nos eleve a alma, os sentimentos e as emoções. Infelizmente, André, Valmir, amigos e amigas, nós vemos que algumas manifestações artísticas nos causam repugnância e não elevação de pensamentos. Pelo menos é a maneira com que nós, né, particularmente enxergamos, não que seja a verdade do todo, mas é a nossa visão, né? Esperamos que os amigos ouvintes que nos veem também compreendam isso. A gente fala daquilo que a gente entende, ou melhor, do que aquilo que a gente sente, né? Que nem todos sentem igual e é natural, e ninguém está aqui recriminando os demais, apenas nos causam uma certa estranheza. E você, André, disse uma coisa, que eu gosto mais das músicas antigas, não é? Enquanto você falava, eu pensava, pergunta isso para um jovenzinho agora. Antigos somos nós, né? Exatamente por conta disso, né? Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos,
complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Edgar, as suas considerações finais. Bem, naturalmente eu agradeço a oportunidade de aprendizado e trabalho, a coordenação técnica dos trabalhos aqui do programa Verdade e Luz, do Gilberto Silva, também igualmente a presença dos meus amigos queridos que dividiram essa bancada de estudo e de reflexão, André Reis e Valmir de Lima, e vocês, aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem, muito obrigado pela participação. Sigamos sempre confiantes e determinados, buscando o melhor. Muita paz a todos e boa semana. Valmir, suas considerações finais. Também agradeço ao amigo ouvinte, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem. Agradeço ao André, ao Edgar, ao Gilberto Silva, pela feliz oportunidade que tivemos hoje de poder chegar aos seus lares, aos seus locais de trabalho, seja lá onde é que vocês nos verão e nos ouvirão. Muito obrigado a todos, que Jesus nos ampare os nossos esforços de bem servir e aprender. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, web que está embaixo aí, né? Web Rádio Verdade e Luz, e o nosso canal também do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.